É motivo de alegria para nós estarmos reunidos aqui mais uma vez para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Como já foi dito, somos todos pecadores e falhos, mas quem transforma, quem muda é o Evangelho. E pensando nisso, eu gostaria de falar justamente a respeito do Evangelho com os irmãos, né? Eu gostaria que os irmãos ficassem em pé para fazermos a leitura apenas de um versículo que se encontra na primeira carta que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Amém, irmãos? Amém, glória a Deus. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Obrigado, André. Dos quais eu sou o principal. Vamos repetir todos juntos, irmãos, só esse versículo. Está ali, ó. Vamos lá? Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Fechem seus olhos, não suas Bíblias, e vamos fazer mais uma oração, pedindo ao Senhor que abra o nosso entendimento através do seu Espírito Santo. Soberano Deus e gracioso Pai, ó Pai, nós te agradecemos por estar aqui, Pai. E nós te agradecemos pela tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, porque ela é viva e eficaz. E ela tem transformado vidas. Ela tem tirado pessoas, ó Pai, do mundo das trevas, levando para o teu reino. Ela é pura e eficaz, porque ela é poderosa, Senhor. A tua palavra é poderosa, pois ela é a tua palavra, cheia de poder, cheia de glória e majestade, Pai. Continua falando conosco, Senhor, através do teu Espírito Santo, que habita em nós, todos aqueles que creem, Senhor. Fala, Senhor, verdades. Não fala, Pai, aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós estamos precisando ouvir. Pois o tempo se abrevia, Senhor, e nós sabemos disso. É assim, Pai, que eu te peço, desde já te agradeço por tudo que o Senhor vai fazer, por tudo que já tem feito, por tudo que ainda vai fazer no nosso meio. Em nome de Jesus, amém. Podem sentar, irmãos. Amados, em primeiro lugar, se os irmãos estiverem achando a minha voz um pouco rouca, porque eu ainda estou me recuperando, estive enfermo, né? Véspera de virada de ano, eu fiquei de cama. Final de semana, final do ano foi uma loucura lá em casa, para nos mostrar que a gente faz planos, mas somente de Deus vem a palavra correta. O homem pode fazer muitos planos. Nós tínhamos feito muitos planos para esse final de ano. Mas aconteceu de adoecer todo mundo lá em casa. Começou pelo meu pequenininho. Passou para minha moça, para minha esposa e encerrou comigo. Mas pela graça de Deus, estamos recuperados para a glória dele. Amém? Meus irmãos, mais um ano, como foi dito aqui, começa. Mais um ano começa. Fazemos novos planos, traçamos metas, sejam elas financeiras, sejam elas profissionais, sejam elas estudo, sejam elas familiares. Nós fazemos muitas metas. Nós temos isso em nós. Nós fazemos muitas metas. Todos os anos nós fazemos metas. Nós temos um calendário aqui na nossa igreja, a qual também nós organizamos metas em departamentos, a qual muitos de nós aqui fazemos parte. Não é errado nós determinarmos metas. Nós temos que fazer. Só que, muitas vezes, nós estamos esquecendo do principal. E o principal, meus irmãos, é o Evangelho. O principal é o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus
para a salvação de todo aquele que crê. E muitas vezes, irmãos, o apóstolo Paulo em Romanos, ele diz assim: eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Mas muitas vezes nós estamos vivendo como se nós tivéssemos vergonha do evangelho. Da palavra que um dia foi colocada em nossos corações por um missionário, por um evangelista, por um pastor, por um crente que nos evangelizou, seja no porta a porta, seja no nosso trabalho, seja casualmente onde encontramos pessoas. Nós nos esquecemos muitas vezes disso. E eu meditava essa semana e eu pedi ao Senhor: Senhor, fala comigo através da Tua palavra. Me ajuda, Senhor, a passar a necessidade de voltarmos ao Evangelho. A maior necessidade, meus irmãos, que a igreja tem hoje é voltar ao Evangelho. A maior necessidade da igreja hoje é voltar à simplicidade do Evangelho. Porque o Evangelho, ele é simples. O Senhor Jesus usou de todas as maneiras mais simples para apresentar o reino de Deus. De maneiras tão extraordinárias que até uma pessoa abestalhada como eu pôde entender. Pessoas humildes, simples, a qual ele falava de maneira tão simples e prática que era inquestionável. O apóstolo Paulo vem nos lembrar disso. Charles Spurgeon, certa vez, o grande pregador, ele disse que esse versículo que eu acabei de ler com os irmãos é um mini evangelho dentro do evangelho. E vejamos por quê. Veja, ele começa dizendo assim, Paulo começa dizendo: fiel é a palavra. Fiel é a palavra. Essa palavra fiel, ela tem um significado mais ou menos assim: de algo que não é misturado, de algo que é íntegro, de algo que é perfeito, sem defeito, sem mácula, sem mancha, sem mistura. E essa é a palavra de Deus. Fiel é a palavra. Nós sabemos que a palavra é o verbo. E quem é o verbo? Jesus Cristo. Foi ele quem veio ao mundo. João, no evangelho que leva o seu nome, né? No evangelho de Jesus Cristo, que leva o seu nome, no primeiro versículo ele diz assim: no princípio era o verbo, era a palavra. E o verbo estava com Deus, e a palavra estava com Deus. E o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito teria sido feito. Ele é a luz do mundo. Mas muitas vezes, amados, nós não agimos dessa maneira. Nós não agimos dessa maneira. Nós ocultamos a mensagem preciosa do Evangelho. Mas Paulo vem dizendo aqui: fiel é a palavra. Por que a palavra é fiel? Porque a palavra é Cristo. O Evangelho é uma pessoa. O Evangelho é Jesus Cristo. E ele diz, e essa palavra, Cristo, o Evangelho, ele é digno de toda aceitação. Se há alguma coisa no mundo a qual é digna de aceitação, de toda aceitação, é o Evangelho de Jesus Cristo. Porque ela é a verdade. Ela é a palavra de Deus. Ela é o próprio Deus. Meus irmãos, eu e vocês, nós temos uma riqueza imensurável em nossas mãos, a qual muitas vezes nós temos brincado. Só que a Bíblia diz que vai ser cobrado um alto preço daquele que negligenciar o seu chamado. E qual é o chamado de todo crente? Não é só meu, não é só do pastor, não é dos presbíteros dessa igreja, é de todo crente.
E o chamado de todo crente é ser um missionário. É ser um missionário. Você não precisa ir para o outro lado do mundo para ser um missionário. Se você for, bem, ótimo. Mas você não precisa. Aonde tiver uma alma sem Jesus Cristo, ali é um campo missionário. Ali é um campo esperando ser semeado. E a semente é a palavra de Deus. Continuando, o apóstolo Paulo, ele fala isso, mas por que ele fala isso a Timóteo? Porque ele passou por isso. Quem foi Paulo? Paulo foi o maior perseguidor da igreja. E ele, nesse mesmo texto aqui, ele vai dizer que ele obteve a misericórdia de Deus. Se nós lemos o versículo 13, ele vai dizer: a mim, que no outro tempo eu era blasfemo, perseguidor, insolente, na ignorância, na incredulidade, Paulo foi terrível. Aprove a ele, ao Senhor, ter misericórdia. E aonde tinha abundado o pecado, Paulo vai dizer no versículo 14 que transbordou a graça na vida dele. Muitas vezes, meus irmãos, nós negligenciamos essa graça. Nós temos negligenciado tamanha graça. E o que sobra para a gente se a gente negligenciar tamanha graça? O que é que vai sobrar para mim e para vocês? Como eu disse, todos aqui, sem sombra de dúvida, fizeram planos para 2024. Todos, sem exceção. E nada errado quanto a isso. Certo, beleza, eu também fiz os meus. Mas nos seus planos, você pensou no reino de Deus? Não responda a mim. Responda para você mesmo. Você pensou no avanço do Evangelho de Cristo? Você pensou de quais seriam os métodos que você usaria para apresentar tamanha graça, tamanho amor? É um amor tão grande que é descrito aqui, que no versículo 3, no capítulo 3, versículo 16 de João diz: pois Deus amou o mundo de uma tal maneira. De uma maneira imensurável, gente. De uma maneira inexplicável. Jesus Cristo se fez pecado. Jesus Cristo se fez maldição por todos nós que aqui estamos. Para que eu e você pudéssemos ter vida, e vida em abundância. Ele continua dizendo assim, que fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Ele já explicou o que é o Evangelho. É a palavra de Deus. É Cristo Jesus sendo pregado. É a pregação de Cristo. Aquele que morreu pelos nossos pecados. E aquele que ressuscitou para a nossa justificação. Ele começa dizendo isso. Depois ele vai dizer que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Eu gosto muito dessa expressão que está descrita aqui, que diz assim, Cristo Jesus. Cristo está falando da parte divina, do Deus encarnado. E Jesus é a parte humana, é a parte que morreu. Cristo Jesus. O Deus que se fez Cristo. O homem Jesus. As duas pessoas da Trindade. E para nós entendermos isso, eu gostaria que vocês abrissem, voltassem um pouco sua Bíblia a Isaías, no capítulo 61. Não desmarquem de onde vocês estiverem. Em Timóteo, nós voltaremos para lá. Essa passagem de Isaías 61 é a maior profecia, é a principal profecia
da obra messiânica do Senhor Jesus. Aqui nós vemos com extrema clareza o que eu estou dizendo. Isaías 61, versículo 1 diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Veja, aqui nós vemos as três pessoas da Trindade: o Espírito Santo, o Senhor e Jesus Cristo. O Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. O Espírito Santo e Deus estavam ungindo o Senhor Jesus Cristo. Estavam ungindo para quê? Estavam ungindo para algumas coisas. A primeira está dizendo aí, ó, ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Quando Jesus Cristo veio a essa terra, meus irmãos, o objetivo principal dele foi salvar pecadores. Foi anunciar a salvação de Deus aos pecadores. Não foi trazer uma metodologia de ensino, não foi trazer uma linha ética a se seguir, não foi trazer um modo de organização do culto, não. Jesus, quando veio a esse mundo, ele veio com o objetivo principal de salvar pecadores, de anunciar as boas novas de salvação aos quebrantados. Mas não só isso, ele também veio para curar os quebrantados. Não qualquer um, gente. Não é qualquer pessoa, não é aquela pessoa arrogante que acha que não precisa de Deus. É aquela pessoa que está quebrantado, que reconhece que é pecador, que reconhece que está doente. Ele veio para anunciar o evangelho aos quebrantados, aos pecadores. Veio para curar os quebrantados. E ele veio também para proclamar a libertação. Cristo, ele é o nosso libertador. E ele nos libertou de quem? Ele nos libertou das garras do pecado, de Satanás e desse mundo caído. E muitas vezes de nós mesmos. Voltando para Timóteo, Paulo tinha essa convicção. Paulo era extremamente zeloso pela lei. Paulo era fariseu. E ele vem dizendo assim, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Esse foi o principal objetivo do Senhor Jesus. Não houve um objetivo secundário. E qual era a obrigação do Senhor Jesus? Qual foi o objetivo? Obrigação não, porque ele não tem obrigação conosco. Objetivo. O objetivo era salvar pecadores. Na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo predeterminaram isso. Que o Senhor Jesus Cristo viria ao mundo para salvar pecadores. E o apóstolo Paulo, ele continua assim, dizendo assim, dos quais eu sou o principal. Por que, meus irmãos, que Paulo achava que era o principal? Como eu disse aqui a vocês, Paulo foi grande perseguidor da igreja. Paulo matou milhares e milhares de cristãos. Paulo perseguiu a igreja ferrenhamente. Mas ele fazia isso na incredulidade. Ele achava que o que ele estava fazendo era correto. Tem uma passagem das Escrituras que ele disse que fazia isso por amor a Deus. E realmente era verdade. Na sua incredulidade, na sua ignorância. E por isso ele se achava o maior dos pecadores. Mas não era. Paulo não era. A Bíblia não diz que tem... Algum irmão já leu na Bíblia dizendo que tem pecadinho, pecado e pecadão? Eu acredito que não. Não há essa discriminação de pecados na Bíblia. Romanos 3:23 diz que todos pecaram
e destituídos estão da glória de Deus. Todos, sem exceção. Todos são pecadores. Todos nós que estamos aqui, nós pecamos. Todos nós que estamos aqui ofendemos ao Senhor. Os nossos atos, pensamentos e omissões. Todos os dias. Não há nenhum vestígio de bondade em nós. Muitas vezes nós podemos achar que nós temos algum traço de bondade. E que nós não somos monstros, como nós vemos na televisão, porque é do nosso caráter. Não, meus irmãos. A mão de Deus, se não estiver refreando cada um de nós aqui, o nosso coração só vai buscar as coisas mais cruéis que tiver nesse mundo. Em João, no capítulo 5, o Senhor Jesus Cristo continua explicando a sua missão. João capítulo 5, versículo 39. O Senhor Jesus Cristo estava conversando com os fariseus. E ele estava explicando para que ele veio ao mundo. Mas os fariseus não deram crédito a ele, a Cristo. Aí no versículo 39 ele diz assim: examinai as Escrituras, porque julgais nelas ter a vida eterna. Examinai as Escrituras, porque julgai nelas ter a vida eterna. Veja, meus irmãos, fariseus eram os religiosos da época. Eles conheciam a palavra como a ponta dos seus dedos. Eles conheciam toda a lei mosaica. Eles eram passados por teste aos 12 anos de idade para saber o grau de conhecimento que ele tinha da lei de Deus. Só que o Senhor Jesus Cristo está dizendo, vocês estão aí examinando as Escrituras. Examinai as Escrituras porque vocês estão julgando nelas ter a vida eterna. E é essa Escritura que está falando de mim, Cristo. São elas mesmas que testificam de mim. Mas vocês não querem vir a mim. Vocês não querem vir a mim para que sejam perdoados os seus pecados. Vocês não querem vir a mim. O versículo 40 diz assim, contudo, não quereis vir a mim para terdes a vida. Muitas vezes, irmãos, nós achamos que os piores pecadores, eles estão nas prisões, eles estão nos prostíbulos, eles estão no Congresso Nacional, quem sabe. Mas muitas vezes os piores pecadores estão dentro da igreja. São os religiosos. São aqueles que professam a fé morta. Contudo, vocês não querem vir a mim. Porque o próprio apóstolo Paulo ele explica na carta aos Efésios, no capítulo 2, porque vocês são espiritualmente mortos. E é por isso que vocês não vêm a mim. Só que se nós passarmos 3 páginas para frente, nós vamos ver, meus amados, a consequência disso. Da religiosidade, do ateísmo, dos ismos e ismos que tem, do idolatrismo e tantos outros ismos. João 8, 24 diz assim: por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Quem está dizendo é o Senhor Jesus. As palavras são duras. Muitas vezes ele não alisava. Ele não alisava, porque era necessário bater. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Meus irmãos, sinceramente, tem hora que eu medito nas Sagradas Escrituras e eu me assusto com a nossa negligência. Sabendo que a palavra de Deus diz que se eu e você, sabendo que tem que fazer, a gente não faz, a gente vai ser cobrado por isso.
Cobrado. Cobrado. Nós vamos ser cobrados. O ano começou e a gente está aí, fazendo meio mundo de pensamentos, propósitos. Mas você pode dizer, irmão Sidney, eu não tenho a oratória que o senhor tem. Eu não tenho a ousadia que o Senhor lhe deu para falar em público. Eu não tenho o tempo que Deus lhe deu para estudar as Sagradas Escrituras. Eu não tenho esse tempo. Outros podem dizer, Sidney, eu sou neófito. Eu estou caminhando na fé agora. Eu não conheço muito das Sagradas Escrituras. Não é desculpa. Eu gostaria de compartilhar com vocês um testemunho. Eu ouvi o reverendo Hernando Dias Lopes dizer há alguns anos atrás. Ele disse algo a respeito disso. Ele disse que um missionário que tinha por nome Bob Pierce, certa vez ele foi fazer uma visita num leprosário na Ásia. E quando ele chegou nesse leprosário, ele encontrou um homem, o homem mais velho que estava lá, nessa situação de lepra. E ele descobriu que esse homem tinha sido alcançado pela graça de Deus. Mas esse homem estava devastado pela lepra. Esse homem ele já não enxergava, já tinha ficado cego. Esse homem já não escutava, já tinha perdido todas as suas cartilagens, nariz, orelhas. Já tinha perdido os dedos dos pés. Já tinha perdido os dedos da mão. É uma doença terrível, meus irmãos. Mas o Senhor alcançara o coração desse homem. E quando ele chegou para fazer a visita a esse homem, de forma grandiosa, se esforçava para ficar em pé. E ao ficar em pé, meus irmãos, ele abriu um grande sorriso, já sem nenhum dente em sua boca. A lepra já tinha comido todos. Com um catoco de dedo, ele apontava para cima e sorria, anunciando aquilo que Jesus tinha feito com ele. Anunciando a salvação que ele tinha ganhado, o presente, o tesouro que ele tinha achado, só com o dedinho. Qual a desculpa tem você e eu para não falarmos de Cristo? Será que temos alguma desculpa, irmãos? Por isso que a Bíblia ela é tão enfática em dizer que nós seremos cobrados. Nós seremos cobrados se negligenciarmos tamanha graça. Não venho falar isso aqui para atemorizar os irmãos. Não, longe de mim. Longe de mim. Se fosse para isso, eu não subiria aqui no púlpito. Mas eu venho aqui alertar a igreja, porque a obra de evangelização foi concedida à igreja. Veja, budista, candomblé, xangozeiro, espiritismo, eles podem fazer todo e qualquer tipo de obra social. Podem abençoar materialmente a vida de muitas pessoas. Mas a pregação do evangelho, das boas novas de salvação, só quem pode fazer é a igreja de Cristo Jesus. É um privilégio, irmãos. É um privilégio. É um privilégio ter sido alcançado por essa graça. E é um privilégio maior ainda ser honrado por Deus para poder falar dessa graça. Anunciar. Tantas pessoas, irmão Marinaldo, se perdendo. Eu não estou dizendo, meus irmãos, que com isso você vai abandonar tudo o que você faz e sair evangelizando. Não.
Mas nós temos que procurar estratégias. Onde é que você tem ido? O que é que você tem feito no seu dia a dia? Você tem usado os dons e talentos que Deus confiou a você para a obra de evangelização? Veja, eu voltei, pela graça de Deus, a fazer academia, a me exercitar fisicamente. E toda vez, irmãos, que eu tenho oportunidade, eu falo do amor do Senhor Jesus Cristo também. Quando entra um cliente dentro do meu carro, que o Espírito Santo abre a oportunidade, eu falo do amor do Senhor Jesus Cristo, eu falo da justiça. E são coisas que têm que serem simples, irmãos. Porque o Evangelho é simples. A palavra de Deus é simples. São boas novas, são boas notícias. Ah, Sidney, mas eu sou muito tímido. Eu sou constrangido. Eu também era. Meu pai, a primeira vez que teve a oportunidade de me escutar pregando na rádio, ele não acreditou que era eu, irmãos. Porque quando criança eu não falava, quando criança eu não apresentava um trabalho de escola. Eu era extremamente introvertido. Eu subia aqui para falar na frente de todo mundo? Era impossível para mim. Mas nós temos um chamado. Nós temos um chamado. E o que é que você e eu temos que fazer? Pai, nos ajuda. Comece com a oração. Comece orando. Orar não é fácil, irmãos. Orar não é fácil. Orar é algo extremamente difícil. É algo extremamente cansativo orar, por incrível que pareça. Quando eu comecei a orar, eu não consegui orar mais do que 2 minutos, eu não tinha assunto para conversar com o Senhor. E eu ficava tão triste. E eu ficava tão envergonhado. Só pedia perdão. Mas tudo é um relacionamento. A nossa caminhada, meus irmãos, ela é um relacionamento com Deus. Ela é um relacionamento que nós temos que dar continuidade, crescimento. Veja, a primeira vez que eu tive a oportunidade de conversar com o nosso presbítero André, a conversa foi oi, oi, valeu. Porém, eu tenho certeza que se hoje eu sentar para conversar com o presbítero André, a gente vai e volta uma viagem e não se para de conversar. Por quê, irmãos? Porque a gente criou um vínculo. A gente criou um vínculo de amizade, a gente criou um vínculo de confiança. Do mesmo jeito é a oração. Do mesmo jeito é quando eu me disponho a orar. Eu oro e eu espero Deus me responder. Eu não posso atravessar as etapas. Eu oro hoje, Senhor, eu estou precisando disso, disso e disso. Eu preciso que o Senhor transforme isso, isso e isso na minha vida. Me ajuda, me liberta disso aqui. Quebranta meu coração. Tira essas palavras torpes que ainda andam comigo, Senhor. Eu espero. Mas eu vou lutando, meus irmãos. Eu vou lutando, orando, apresentando, clamando, chorando. Não é algo que vai acontecer do dia para a noite, não. Mas como é que nós vamos abençoar outras pessoas? Se a única vez que nós pegamos na Bíblia é quando nós chegamos na casa do Senhor. Como é que nós vamos ser usados? Como é que nós vamos saber textos? Como é que o Senhor, o Espírito Santo, vai trazer textos à nossa lembrança para que nós possamos usar no Evangelho? Eu vejo o nosso pastor Web, ele tem o costume de nos ensinar a fazermos a devocional de apenas um versículo. Para dentro dessa devocional, nós apresentarmos a maior quantidade do Evangelho possível. Os irmãos vão concordar comigo aqui. Por várias e várias vezes eles nos ensinam dessa maneira. Porque essa é a maneira mais prática. Mas para você poder apresentar o Evangelho usando um versículo, você tem que ler a Bíblia, você tem que conhecer outros vários textos. Deus vai
trazendo à nossa mente aquilo que Ele quer que nós falamos. Aquela palavra certa. E não pense que é você e nem pense que sou eu que vai converter o coração de ninguém. Ou queria que fosse. Porque tem tanta gente que eu abri a cabeça assim, ó. Joga a Bíblia assim dentro da cabeça. Tome, entra aí. Mas não é assim, gente. Não é assim. E ainda bem que Deus não deixou essa tarefa para os anjos. Porque quem queria fazer essa tarefa eram os anjos. Só que não ia ser como a gente. Você não quer não? Acabou-se tudo. Joga para o inferno. Tinha duas conversas não, gente. Porque os anjos eles não conseguem compreender como é que nós podemos negligenciar um presente tão grande. Eles não conseguem compreender. Por isso que a Bíblia diz que Deus, através da igreja, ensina a sua multiforme sabedoria até aos anjos. Mas há algumas aplicações e algumas implicações que eu gostaria de fazer aos irmãos, porque o tempo já avança. Eu gostaria de trazer aos irmãos 5 motivos porque nós precisamos falar de Jesus. Poderia ter mencionado 50, mas o tempo não me seria possível. Mas eu trouxe apenas 5. Em primeiro lugar, nós devemos falar de Jesus para salvar a nossa pele. Como assim, Sidney? Pelo amor de Deus, me ajude. Não é pelas obras. Realmente não é não. Mas a Bíblia, ela nos fala e ela nos ensina que se a pessoa que você teve oportunidade de evangelizar, ela morrer na impiedade, o sangue dela vai ser cobrado da sua cabeça. Então, em primeiro lugar, você deveria falar do amor do Senhor Jesus para salvar a sua pele. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, porque cada alma dessa que ainda não é uma alma convertida ao Senhor Jesus Cristo, ela está no fogo. Ela está no fogo, literalmente. A palavra de Deus nos ensina isso. Ela está no fogo. E veja, se você estiver passando aqui agora, e que Deus o livre, essa igreja estivesse pegando fogo, se você tivesse condições, você não ia fazer de tudo para tirar a pessoa que está aqui dentro pegando fogo? Então por que você não fala? Então por que você não anuncia? Uma coisa que é tão fácil. Muitas vezes nós entramos no fogo para salvar a vida de outra pessoa. Eu vejo meio mundo de gente fazer isso na televisão. Até por bicho. Até por animal, o povo entra no fogo para salvar seus animais. E por que almas preciosas nós estamos negligenciando o evangelho do Senhor Jesus? Em terceiro lugar, nós devemos evangelizar, irmãos, para apressar a volta do Senhor Jesus. O apóstolo Pedro, na primeira carta que leva o seu nome, ele diz isso. Nós devemos aguardar a volta do Senhor Jesus, mas nós também devemos apressá-la. Como? Evangelizando. Anunciando a toda criatura que um dia o Senhor Jesus Cristo vai voltar. É fácil, irmãos. É simples. Não é difícil. Eu não vim trazer uma coisa aqui miraculosa. Não. Fale do que Ele fez na sua vida. Fale de onde Ele lhe tirou. Dê exemplo. Evangelize com sua vida. Se possível, use as palavras. Mas a sua vida tem que ser o maior evangelho. Sua vida tem que ser a maior transformação. A mostrar ao mundo. Muitas pessoas daqui que me conheceram antigamente, o presbítero Renato já teve a oportunidade de dizer isso aqui, o quanto o Senhor mudou a minha vida. O quanto eu era uma pessoa totalmente terrível, cruel. Mas o Senhor, pela graça dele, não é por bondade minha, é por graça e misericórdia, me tirou daquele lugar. Do alcoolismo, da prostituição, de brigas, de contendas. Só com isso, gente. Tem gente que diz, mas rapaz, o que aconteceu com o Sidney? Você está evangelizando. Essa pessoa vai criar curiosidade de saber o que aconteceu na sua vida. O que aconteceu na tua vida, Sidney? Hã? Como assim? Você dá uma de doido. Como assim? Papai, tu era assim, tu era um caba bruto, vivia de bebidice, de prostituição. Hoje tu é um cara que vive para a tua família. Tu mudou totalmente, ninguém vê mais moído teu na rua, ninguém vê você com confusão. Aí você vai apresentar o plano de salvação a essa pessoa. Meu irmão, foi porque eu conheci a Jesus Cristo.
Ele salvou a minha vida. Ele me tirou de um poço de lama. E Ele quer fazer isso na sua também. Nós temos, meus irmãos, um produto, e não entenda produto como material. Nós temos a palavra de Deus, que é viva e eficaz. E é ela quem transforma vidas, almas. É quem liberta. O que cabe a mim e você é evangelizar. Antigamente, eu tinha uma angústia muito grande em evangelizar. Porque eu queria que a pessoa, por fim da força, se convertesse. E eu conversava com o pastor, demonstrava a minha angústia, e tive a oportunidade de conversar com o nosso presbítero André e falar da mesma angústia. E eu me lembro de uma resposta que ele me deu, e essa resposta eu guardei para mim até hoje. E ela mudou o meu pensamento. Sidney, só quem transforma é o Espírito Santo. Só quem liberta é Cristo. A nossa obrigação é anunciar. Sabe o que é um missionário, gente? Sabe o que é um missionário? Um missionário é um cara que encontrou um pão. Aí já não está mais com fome. E ele sai avisando a todo mundo onde é que está aquele pão. Isso é um missionário. O pão da vida. A fonte de água viva. Ele estava com sede e encontrou a fonte. A Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo é a fonte de água viva. E o que ele fez depois que descobriu essa fonte? Mas rapaz, eu estava morrendo de sede. Pensa num negócio ruim. Eu não quero ver esse povo sofrer, não. A fonte de água está ali. A fonte de água é Jesus Cristo. É simples. É simples. Nós fomos chamados para ser embaixador. O que é um embaixador? O embaixador é a pessoa que fala do mesmo jeitinho que está aqui. Ele não muda a mensagem. E ele não se responsabiliza pela mensagem. Porque a mensagem não é dele. Ele recebeu a mensagem e ele só faz passar a mensagem à frente. Eu e vocês, meus irmãos, nós não temos direito de mudar a mensagem. Nós, como os embaixadores, nós temos a obrigação de falar a mensagem, mas não de mudá-la. Em quarto lugar, nós devemos falar do Senhor Jesus Cristo para as almas perdidas, para a glória de Deus. Por que para a glória de Deus? A Bíblia diz que há festa diante dos anjos de Deus, meus irmãos. Há festa diante dos anjos de Deus quando um pecador se arrepende dos seus pecados e entrega a sua vida a Jesus. A festa, a alegria. Quem não quer ver? Quem que foi alcançado pela graça do Senhor Jesus Cristo? Que reconhece que Deus é um Pai bom, amoroso, justo, bondoso, fiel. E não quer agradar a esse Pai. Veja, nós temos nossos pais, independente se eles são pais bons ou pais ruins, nós queremos agradar os nossos pais na carne. Imagine a Deus, que a Bíblia diz que Ele é um Pai bom, um Pai amoroso, um Pai que provê, um Pai justo e um Pai que um dia vai exercer justiça sobre toda e qualquer forma de iniquidade. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Eu quero agradar o meu Pai. Eu quero ver o meu Pai feliz. Se eu sei que há festa diante de Deus, a festa dos anjos, se o céu está em festa, então eu tenho que anunciar, crendo que o Espírito Santo vai transformar. Agora não cabe a mim desistir. É anunciar hoje, é anunciar amanhã, mês que vem. Enquanto a gente estiver aqui, a gente tem esse chamado. Enquanto a igreja estiver militante aqui, nós temos esse chamado, irmãos. Evangelizar, fazer as pessoas conhecidas. Ide, é o ide do Senhor. No céu nós não vamos ter ninguém para evangelizar. No céu todo mundo que estiver lá vai conhecer o Senhor Jesus Cristo. E Ele vai estar lá, andando, passeando, se revelando, nos ensinando dia após dia, eternamente. Então o tempo de evangelizarmos é agora, é hoje. A partir de hoje, quando sairmos daqui, amanhã é segunda-feira. Quando eu chegar em casa, eu vou pensar qual estratégia, Pai,
eu posso usar para ser um evangelista, para ser um missionário, a partir de hoje? O que é que eu vou fazer amanhã? É. Mas como nós temos alguns visitantes, eu vou dizer novamente. Eu era uma pessoa, meus irmãos, que eu tinha um medo da morte terrível. Eu tinha um medo da morte tão grande que quando eu era caminhoneiro, que eu virava a chave do caminhão e dizia, será que é hoje? Será que é hoje que eu vou morrer? E se eu morrer, para onde eu vou? O negócio não tá bom não para mim não. Até que um dia o Senhor alcançou o meu coração. Oh, tá bom, agora melhorou. Ah, meus irmãos.
E ainda que o microfone aqui não queira ajudar, mas parece que agora vai. Em nome de Jesus, agora vai. Tirar aqui, minutinho. Os irmãos estão sentados aí, não se encabulem não. Mas até que um dia, meus irmãos, o Senhor alcançou o meu coração. E hoje eu não tenho um pingo de medo da morte. A morte é um desejo, é um anseio do meu coração. Porque eu estou ficando doido. Porque eu sei que quando eu partir desse lugar, eu vou para um lugar, como o próprio apóstolo Paulo disse, que é incomparavelmente superior e melhor do que esse lugar aqui. Eu brincava com a minha avó, que já é de saudosa memória, já está desfrutando das bênçãos celestiais. Certa vez, nós todos unidos na mesa, ela tinha tido vários AVCs, e ela sentava na mesa, ela sempre foi uma pessoa que gostou de mesa farta. E eu disse, vó, a senhora já está preparada para o seu encontro com o Senhor Jesus? Já, meu filho, faz tempo. E aí, vó? Eu fiz alguns pedidos a ele para ver se ele me concede a graça. Benção, vó. Benção. Aí ela dizia assim, eu fiz alguns pedidos a ele. Primeiro eu queria que acontecesse algumas coisas, se ele conceder a essa serva dele. E a minha mulher, na época, ela se assustava. Ela se assustou com a gente falando da morte de uma maneira que fosse tão simples, algo tão tranquilo, algo que é uma certeza. Ela não tinha um pingo de medo e eu estava sentado do outro lado também sem um pingo de medo. Glória a Deus por isso. Mas por que eu não tenho medo mais da morte? Por causa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Você, meu irmão, foi chamado para ser um missionário. Você, meu irmão, foi chamado para ser um evangelista. Você, meu irmão, foi chamado para ser filho, mas também você foi chamado para ser servo. E a nossa obrigação é servir. Como? Com a nossa vida, se preciso for. Que essa palavra possa entrar no seu coração. Que você possa refletir nela. Que você possa amanhecer o dia ou essa mesma noite, que o Espírito Santo te incomode. Esse é o desejo ardente do meu coração, que ele te incomode a você fazer diferente a partir de hoje. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, irmãos, vamos orar. Fechemos os nossos olhos. Peçamos ao Senhor que perdoe as nossas negligências, perdoe os nossos pecados e nos conduza, irmãos, e nos conduza a cumprir a missão que Ele nos deu. Essa missão não é minha, essa missão não é da Segunda Igreja Congregacional, essa missão é do povo de Deus, em todo lugar, no mundo todo. Oremos. Soberano Deus e gracioso Pai, Senhor. Pai, o Senhor é tão bom. Ó, Pai, a Tua misericórdia, Senhor, são as causas de nós não sermos consumidos, Senhor. Tua palavra nos ensina isso, Senhor. O Teu Evangelho, Senhor, a Tua palavra é a melhor coisa que pode sair da nossa boca, Senhor. É a melhor coisa, Senhor, que nós podemos usar, Senhor, nesse mundo perdido, Senhor. Nesse mundo derrubado e devastado pelo pecado, Senhor. Ajuda-nos, ó Senhor, a sermos missionários, a anunciarmos às pessoas que estão com fome e sedentas, Senhor, aonde tem pão e água em abundância, Senhor. Nos ajuda. Ajuda-nos, Senhor, a sermos evangelistas no nosso trabalho. Ajuda, Senhor, a sermos evangelistas na nossa casa, nos nossos familiares, com os nossos amigos, em todo e em qualquer lugar, Senhor, onde nós formos. O nosso chamado é de evangelizar, Senhor. Pai, abençoa cada membro nessa igreja, Senhor. Abençoa cada irmão que ouviu as Tuas palavras, Senhor. Palavras duras, Senhor, mas palavras necessárias. Palavras necessárias, Senhor, em um mundo tão perdido. Nós não podemos negligenciar, Senhor, tamanha salvação, tamanha graça,
tamanho amor, tamanha cura. Ó Pai, te peço, Senhor, que o Senhor toque no coração dos visitantes, que eles possam reconhecer, Senhor, assim como eu reconheci um dia, que era um pecador miserável, e que te ofendia, Senhor, com as minhas atitudes, com os meus pensamentos, com as minhas palavras, Senhor, com as minhas omissões, Senhor. Toque em seus corações, Senhor. Só o Teu Espírito Santo, Senhor, é capaz de fazer isso. Só Ele quem liberta, só Ele quem constrange, só Ele quem salva, só Ele quem muda a vida do pecador, Senhor. Ó Pai, dá-nos uma semana abençoada, cheia da Tua graça, cheia do Teu amor. Ó Pai, coloca em nossas línguas o Teu Evangelho. Dá-nos ousadia, Senhor, para falarmos em meio ao mundo perdido. Dá-nos ousadia, Senhor, de estarmos, ó Pai, saqueando, Senhor, o inferno, Senhor. Saqueando, Senhor, através da Tua palavra, através do Teu Espírito Santo, Senhor. Dá-nos coragem, Senhor, de entrar nesse fogo em que essas almas perdidas estão, Senhor. Nos ajuda. Só o Senhor, Pai, que pode nos ajudar. Só o Senhor, Pai, que vai transformar. Só o Senhor que vai derramar do Teu Espírito Santo sobre essa igreja, Pai, de tal maneira que eles serão usados a evangelizar, a anunciar, a proclamar e a falar de Cristo Jesus, nosso Senhor, Pai. Dá-nos uma semana abençoada, Pai. É assim, Pai, que eu te peço. Desde já te agradeço por tudo que vivemos, por tudo que ainda vamos viver essa semana. No Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.